chegou a enviar esses slides para a gente? Tenho a impressão que eu botei no grupo, Jéssica. Se eu não tiver colocado, eu coloco hoje. Tá, vou dar uma olhada. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Hoje é dia 1º de setembro, dia da profissão aí do profissional de educação física. Então, futura profissão dos senhores aí fazendo aniversário. Parabéns já, vocês são profissionais em formação. Sejam todos muito bem-vindos aí. Um minutinho, gente. Muito bem, voltando. Então, vamos dar continuidade aos nossos assuntos aí da fase 1 de biomecânica. A gente até semana passada a gente conversou, a gente chegou a falar aqui sobre artrocinemática, os principais movimentos de rolamento, deslizamento e rotação, e aí eu ia entrar nessa regra do côncavo e do convexo, que é super interessante para a gente conhecer, sabe? Para a gente conseguir entender como é que acontece o movimento, então, das articulações. A gente falou na semana passada, e eu quero voltar a dizer aqui, para a gente não tirar de vista aí essa frase, a articulação, galera, é sempre que um osso encontra outro osso, né? Essas articulações podem ser móveis, ou essas articulações são fixas, rígidas, coladas. Um osso está colado no outro. Mas sempre que um osso encontra um outro osso, e eles ganham nomes diferentes, né? A gente fala, então, que existe uma articulação, tá? É a definição de articulação é o encontro de um com mais um ou mais ossos, beleza? Legal. Aí a gente conversou que quando dois ossos articulam, né, e são móveis, essa articulação geralmente promove, né, uma superfície que é mais arredondada, que a gente chama de convexa, e uma superfície que é côncava, que vai encaixar nessa arredondada convexa, tá? Então, geralmente, quando um osso encontra outro osso, não são dois convexos, sabe? Um vai ser convexo e o outro vai ser côncavo, eles vão fazer um encaixe, né, para permitir que esses ossos deslizem, rolem, né, uns com os outros, ou girem, né, uns nos outros, tá bom? Beleza. E aí, todas as articulações móveis do nosso corpo, elas vão obedecer, então, a uma regra que a gente chama de regra do côncavo e do convexo. O que significa isso, gente? Sempre vão ter dois ossos, pelo menos, né? E quando um desses ossos é mais arredondado e o outro é mais retinho, ou ele é mais, né, côncavo, que encaixa nesse arredondado, a gente vai considerar a superfície de contato côncava e convexa, e a gente vai entender que sempre que esses ossos articulem, vai existir, então, um movimento obrigatório de um osso em relação ao outro. Que movimento vai ser esse, galera? Se o osso que está mexendo é o convexo, o côncavo está parado, e é o convexo que vai mexer para cima, para baixo, para um lado, para o outro, quando o que se mexe é o convexo, o deslizamento que vai acontecer naquela articulação, e aí lembrando, né, os três movimentos, rolamento, deslizamento e rotação. Deslizamento, né, vai acontecer na maioria das articulações que a gente tem. Então, sempre que a gente tem um osso convexo na articulação e é ele que se mexe, por exemplo, ó, finge agora aí que eu vou, meus dedinhos aqui é uma pessoa sentada, aí aqui é o joelho. Se eu estico meu joelho, ó, beleza? Eu estico o joelho, a coxa tá parada e é a perna, né? O joelho que foi para frente, beleza? Então, todas as articulações é assim, né? Um osso fica mais parado e o outro vai mexer. Quando o osso que se move é o que tem a superfície convexa, arredondada, lá dentro da articulação, o deslizamento sempre vai ser num sentido contrário ao que o osso foi. Isso é uma regra, é definido para todo o nosso corpo humano, todos os ossos articulados aí do corpo. Sempre que for o convexo mexendo dentro da articulação, se o osso vai para cima, o deslizamento na articulação foi para baixo. Porque obrigatoriamente o deslizamento é sempre contrário ao movimento ósseo que ele realiza.
se for convexo, beleza? Agora, se você tem uma outra situação onde quem mexe é o côncavo e o convexo fica parado, o movimento do osso é na mesma direção do deslizamento que acontece na articulação. E aí é mais fácil de pensar, né? Então, se é o osso côncavo, se ele vai para cima, o deslizamento lá dentro da articulação foi para cima. Se ele vai para baixo, o deslizamento foi para baixo. Beleza? Então, para todas as articulações do nosso corpo, osso encontrando outro osso, a gente primeiro vai ter que descobrir quem é o côncavo, quem é o convexo. Descobrindo, você vai ver o movimento e você vai dizer, é o convexo que mexe? Ah, não, é o côncavo que mexe. Ao descobrir isso, se for o convexo, se o osso vai para uma direção, o deslizamento da articular é para outra. Se o osso for côncavo, ele vai mexer numa direção e o deslizamento vai ser na mesma direção, tá? Então, esse slide é aquele para a gente imprimir, colar no caderno, fazer um monte de florzinha, asterisco, canetinha marca-texto fluorescente, para não esquecer que toda vez que o seu aluno, cliente, tiver que fazer um movimento numa articulação, um osso dessa articulação é côncavo e outro é convexo, às vezes o movimento não está acontecendo daquele osso porque a superfície articular não está deslizando na direção que deveria deslizar. Então, digamos aqui, ó, o nosso ombro, né, a glenomeral. Se eu tiver que abrir o braço, ó, abertura, abdução, o que vai acontecer? Meu húmero é o osso convexo e minha glenoide é o côncavo, né, onde o húmero encaixa aqui no ombro. Para eu fazer esse movimento de abdução, para eu abrir o braço, o movimento é para cima, ó, superior, né, do braço, sabe? Então, o meu deslizamento da cabeça do húmero tem que ser para baixo, lá dentro da articulação. Muitas vezes, o meu húmero está com dor, eu vou levantar o braço, dói, porque o meu húmero não está deslizando a cabeça para baixo, lá dentro da cápsula. E aí a gente começa a entender por que alguns movimentos a pessoa tem que fazer mais limitado, ou tem que mudar a pegada, tem que mudar a angulação, tem que virar a palma para cima, para conseguir fazer um movimento onde o deslizamento aconteça. E a pessoa não fique travada. Bom, essa regra é uma regra, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, gente. Não muda disso. Sempre que o osso que mexer for o convexo, deslizamento é oposto ao movimento do osso. Sempre que o que mexer for o côncavo, o deslizamento é na mesma direção do osso. E aí a gente vai pensar em 1 milhão de possibilidades. Quando a gente vê ombro, cotovelo, punho, dedos, qual é o côncavo, qual é o convexo, né? E aí a gente vai fazer as brincadeiras biomecânicas aí. Então, articulações. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? O Daniel entrou, eu acho que foi por isso, né? E aí, Ronaldo? Bom, então articulações governam as capacidades de orientar os movimentos da gente. A gente classifica essas articulações, né? Sempre pensando na funcionalidade. Então, existem ossos que estão colados com outros ossos e eles não se mexem. O nome dessa articulação, então, é sinartrose, que são os ossos que não permitem nenhum movimento ou permitem muito pouquinho. Assim como as anfiartroses também vão permitir muito pouquinho, não é para se mexer. As articulações que a gente tem no dedo, no punho, cotovelo, ombro, a articulação do sorriso, a ATM, né, temporomandibular, cervical, as vértebras, abdômen, né, coxa, joelho, todos os ossos que estão no corpo todo da gente que se mexem, eles são ossos que estão articulando com outros ossos e se movem. Então são diartroses, tá? Permitem movimentos médios e extensos. Então, sinartroses não permite movimento, a função é ficar com o osso do lado do outro osso ligados firmemente, tá? Características são bem sustentadas pela combinação do tecido conjuntivo fibroso e cartilaginoso, tá? As sinartroses podem ser, então, ossos encontrando outros ossos com fibra no meio, ou ossos encontrando outros ossos com cartilagem no meio. Podem ser fibrosas ou cartilaginosas, tá bom? Lembrando que as sinartroses não se mexem, né? Exemplo de sinartrose, gente. A gente tem as sindesmoses, que a gente encontra aqui no meio do nosso antebraço, ó, nessa articulação do rádio com a ulna. Os ossos rádio e ulna, eles estão coladinhos aqui no final por uma sindesmose, que é uma sinartrose fibrosa. Sutura
né, os nossos ossos do crânio estão todos colados uns com os outros, viram uma coisa só, né? É o crânio. Pois é, mas são pedaços de ossos, vários pedacinhos, né? Frontal, parietal, temporal, e eles estão colados uns com os outros através das suturas. É um tipo de articulação que não se mexe. Gonfose, também é uma articulação que não se mexe. A gente encontra as gonfoses, ó a sutura lá, ó. O osso azul é o frontal, o verde é o parietal, o rosa é o temporal, tá vendo? E todos eles estão coladinhos, ó. Não se mexe, nossa cabeça não se mexe, né? O crânio, sabe? E as gonfoses são as articulações entre a mandíbula e o osso, e o dente. Também foi feito para não se mexer, né? Articulações que não se mexem, beleza? As anfiartroses são aquelas que se mexem só um pouquinho, assim, né? Mas também não foram feitas para se mexer. A gente tem anfiartroses, né, do tipo sincondroses, que tem, por exemplo, entre as vértebras da gente, e a gente tem as sínfises. Por exemplo, a sínfise que a gente tem aqui no nosso osso da pelve, né? Aqui na frente da gente, o osso se fecha, formando uma sínfise chamada púbica. E é essa colinha aqui, ó. Esses ossos também não desgrudam, né? Ficam coladinhos, tá? Porque são sinartroses, né, do tipo fibrosa. Então, ó, para não esquecer, sinartrose começa com S de sem movimento. Diartrose começa com D de movem demais, né? O corpo todo mexe muito. São as diartroses. E as que não se mexem são as sem movimento, são as sinartroses, tá? Então, das diartroses, galera, dessas que se mexem muito, né? Nós temos então também o nome delas de articulação chamada sinovial. É a grande articulação sinovial que a gente ouve falar, né, quando a gente estuda aí um pouquinho. O que são articulações sinoviais, gente? São articulações entre dois ossos, onde no meio tem líquido sinovial, e esse líquido permite aquele deslizamento, né, aqueles movimentos entre os dois ossos. Não é fibra, não é cartilagem, apesar de ter um pouquinho. É líquido, né? O líquido chamado de sinovial. E aí o líquido é como se fosse o óleo, né? Ele faz os ossos deslizarem entre si e aí os movimentos acontecem. Tranquilo, gente? Com essa definição aí de articulação de artrose? Até agora, sim. Beleza. Então, show. Aí, ó, a articulação sinovial, né, ou a diartrose, elas são especializadas para mexer a gente. Tem líquido no meio, né, preenchida lá no meio por líquido, tá bom? As articulações sinoviais sempre vão ter cartilagem articular, uma cápsula protegendo aqueles ossos que estão articulando, líquido sinovial lá no meio com a membrana sinovial, ligamentos, vasos e nervos na articulação, tá? Então ela é muito complexa, beleza? Bom, além de articulação com líquido sinovial, né, o nosso corpo todo que se mexe, também vai ter alguns outros componentes. Então, por exemplo, no joelho, a gente tem os meniscos, ó, que estão aqui, menisco medial e lateral. A gente tem discos articulares no meio de umas articulações, como, por exemplo, ali a gente tem o lábio lá no quadril da gente, que é o labrum. A gente tem bursas, que no ombro a gente tem uma famosa, né, que é a bursite trocantérica, a bursa que fica aqui no ombro, a subacromial também, né, que é a bursa que vai assumir aí a bursite quando as pessoas têm dores nos ombros, né, pregas sinoviais, enfim, tem muitos componentes, além do líquido, né, no meio. Algumas articulações vão ter esses componentes, tá? Meniscos, discos, bursas, tá bom? Bom, as diartroses, então, que são as que se mexem demais, né? São as sinoviais, articulações sinoviais, elas se classificam baseadas em como elas se mexem, tá? Então, existem algumas diartroses, por exemplo, existem as diartroses entre dois ossos que simplesmente deslizam entre si. A gente fala que então é uma articulação deslizante. O osso ele não fecha e abre, não roda, o osso só desliza um com o outro, tá? Aí a gente classifica como uma diartrose que desliza, deslizante. Tem ossos que dobram, como se fosse uma porta, né? Uma dobradiça. Exemplo, cotovelo, ó. Ele flexiona e estica. Flexiona e estica. É como se fosse uma dobradiça, né? Que você tem na sua porta. A porta abre e fecha. A porta não roda, a porta não gira. Ela só abre e fecha, né? Movimento num plano só. Pois é, existem articulações, ó. O nosso dedo
entre os dedos, né, a gente tem os ossos chamados falanges. 1, 2, 3 falanges que a gente tem, né? Dá para ver pela linha. Então, primeira falange, segunda falange, terceira falange. A primeira com a segunda e a segunda com a terceira, elas articulam entre si. E elas só dobram e estendem, tá vendo? Adivinha qual é o tipo de diartrose que tem no dedo? Dobradiça. Ela flexiona e estende, flexiona e estende. Agora aqui, ó, a primeira falange com a palma da mão, né, que a gente chama de metacarpo, ela além de dobrar e esticar, ela também vai para um lado e para o outro, que é um não, né? Então ela já não é mais uma dobradiça, sabe? Então, de acordo com o número de movimentos que aquela articulação faz, ela vai ser classificada. Então, por exemplo, se ela fecha e abre, ela é uma dobradiça. Pivô é quando o osso faz uma rotação em relação ao outro osso, como se fosse um parafuso. Condilar é quando o paciente faz flexão e extensão para frente e para trás, né? E também faz o não, né? A gente chama de elipsoide ou condiloide. Sela é uma articulação que parece um assento do cavalo, sabe? É uma articulação diferente. A gente tem em lugares específicos do corpo. É uma sela de cavalo. E esférica é a mais legal de entender. É aquela que a gente tem no ombro, quando você tem um osso bem redondo, né? E ele roda, ele vai para frente, para trás, ele vai para fora e para dentro, ele roda lá dentro da cápsula, sabe? A gente tem duas articulações no corpo que são esféricas. Glenomeral, o ombro, e coxa femoral, né? São as duas que rodam 180, 360 graus, beleza? São as esferoides ou esféricas. Beleza, e o que é um músculo, galera? O músculo é o nosso tecido que faz tensão, né? Contém a propriedade de estender e de ser elástico. A postura estável da gente, né? É resultante de forças que estão botando a gente para baixo, que é a gravidade, e a força dos nossos músculos nos deixando para cima, né? O principal gerador dessas forças é o músculo. Toda vez que vocês virem aí daqui para frente nos slides, MM é músculo no plural, então são músculos. Toda vez que vocês virem só um M sozinho, é um músculo no singular, tá? Então, às vezes vai estar no slide assim, MM alguma coisa, porque são músculos no plural daquele tipo, tá bom? Então, show. Então, fibra muscular, gente, vocês vão estudar, se já não estudaram, né, a parte de biologia celular. Vocês da educação física, assim como nós da fisioterapia, a gente tem que saber de cor e salteado esse músculo, o que é uma fibra, o que é sarcômero, o que é actina, o que é miosina, as proteínas contráteis, né? E a gente tem, então, os músculos sendo compostos por milhões aí de fibras musculares, né, que são as células musculares. A espessura de 10 a 100 micrômetros. Cada fibra muscular é uma célula com vários e vários núcleos. E quando a fibra se contrai, gera a contração do músculo como um todo, né? Então, na verdade, uma contração de um músculo é milhares de fibras ali que contraem ao mesmo tempo. E aí o músculo todo encurta, porque cada fibra encurta, cada célula daquele músculo vai encurtar, tá? Bom, a unidade funcional do músculo é o sarcômero. Não sei se vocês já estudaram isso, né? Espero que sim. Mas o encurtamento do sarcômero vai gerar o encurtamento da fibra, né? Então, cada sarcômero de cada fibra vai encurtar e cada fibra encurtando, encurta o músculo como um todo, tá bom? Então, o gerador de força dos músculos é o sarcômero. No sarcômero, a gente vai ter as proteínas ativas, né? Que são a actina e a miosina. E toda vez que você contrai, a actina e a miosina elas se juntam. Então, elas encurtam o sarcômero encurta a fibra como um todo, e a fibra vai encurtar o músculo como um todo, beleza? As proteínas ativas, então, são a miosina e a actina. A miosina é aquela que tem aquela cabeça dupla, né? E a actina é a outra, que vai estar, então, compondo ali a nossa fibrila, né? Nossa miofibrila, tá? E aí o que vai acontecer? A actina e a miosina ficam separadas no repouso e quando você contrai, elas se juntam, elas encurtam. Elas estão separadas e elas se juntam durante a contração. Quando a actina e a miosina se juntam, a fibrila encurta. Quando a fibrila encurta, o músculo todo encurta, porque vai ser em cadeia, né? Todas elas vão contrair juntas. Beleza, e aí você tem aqui a miofibrila, que é a célula, né? A fibrinha muscular, com os miofilamentos lá dentro. As miofibrilas vão formar, então, a fibra muscular,
que formam fascículos de músculo que vão formar o músculo, e aí o músculo contrai como um todo. Em volta do músculo, né, nós temos tecidos conjuntivos. O tecido em volta do grande músculo a gente chama de epimísio. O tecido em volta de cada fascículo de fibras a gente chama de perimísio. E em volta de cada fibra tem um tecido conjuntivo que a gente chama de endomísio, tá? São os 3 tecidos conjuntivos envoltórios aí de uma única fibra, de um fascículo de fibras e do músculo como um todo. Bom, pensando na teoria dos filamentos, então, a gente tem os 2 filamentos, actina e miosina, né? E elas vão deslizar entre si, acontecendo então a contração muscular. Essa é a teoria dos filamentos, tá? É o encurtamento do sarcômero com actina e miosina, com os deslizamentos dessas proteínas, tá bom? Toda contração muscular tem uma fase de excitação, que é onde vai chegar o estímulo, a fase de contração, que é quando as fibras encurtam, e depois a fase de relaxamento, que é quando as fibras se separam. Bom, para a gente é legal lembrar, então, que nós temos tipos de contração. A gente tem a contração concêntrica, a contração excêntrica, que são chamadas de contrações isotônicas. A contração concêntrica é quando você vence a resistência. A contração excêntrica é quando a resistência vence a sua força e você está contraindo, mas você não sustenta aquela força, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, gente, a gente trabalha muito na academia um conceito assim, ó. Pega lá o seu peso, a sua anilha, seu halter, aí você pede a pessoa contrair, né? Contrai. Agora que você contraiu, volta devagar, volta controlando a descida, não tem isso? Pois é, a concêntrica é a ida, e essa volta controlando a descida é a fase excêntrica da contração daquele músculo, tá? Então, pegamos o bíceps concêntrico, ele flexiona o cotovelo. Excêntrico de bíceps é você deixar o peso te ganhar, mas continua contraindo o bíceps, ó. E o peso vai cedendo, 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 mas você continua com o bíceps sendo contraído, só que agora de forma excêntrica, tá? Então, a contração concêntrica, você encurta a fibra, né? Você faz a fibra contrair com força, vence a resistência. A contração excêntrica, o músculo continua contraído e você vai cedendo aquela resistência, tá? Bom, além das isotônicas, que são concêntrica e excêntrica, nós temos a contração isométrica, que a gente chama de trabalho estático, né? É quando você tem a contração, mas você não mobiliza nenhum arco de movimento, você não faz uma contração que o braço mexe. Então, por exemplo, eu vou contrair meu bíceps, ó, tá contraído. Não dá para ver aí não, né, gente? Mas está contraído e eu não estou dobrando nem esticando, ó, eu só estou contraindo ele. Eu estou fazendo uma isometria, uma contração estática, sem movimento dos ossos, tá? É importante saber esses 3 conceitos, né? Concêntrica é a que vence a resistência, excêntrica é que a resistência está te vencendo, você está fazendo força com o músculo, e a isométrica é quando você contrai, mas você não mobiliza, o músculo só está contraído, parado, estático ali. Belezinha, gente? Deu para ver a diferença? Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo isso é sim. muita informação. Tranquilo, professor. Falando. Muita informação. Vai ficar gravado, vê o lado positivo, né? Bom, teoricamente, né, a gente andou um período aí estudando contração concêntrica, contração excêntrica, contração isométrica, e alguns autores estudaram, né, para ver qual seria a diferença, assim, sabe? E aí, quando você compara o exercício excêntrico, que é o pontilhado, com o concêntrico lá dos músculos da panturrilha, a gente vê que, por exemplo, a atividade elétrica, né, das unidades dos músculos, você ativa muito mais no concêntrico, sabe? E no excêntrico você também ativa um pouquinho em relação à tensão por quilo, sabe? Então você alcança a mesma tensão, mas você ativa menos fibras fazendo a fase excêntrica e ativa muita fibra no concêntrico. Então é legal fazer o concêntrico, né? E também é legal você segurar sustentando um pouquinho. Seria um trabalho aí, né, conjugado, tá? Bom, nós temos aproximadamente 640 músculos e a ação deles é contrair, né? Para a gente conseguir contrair, gente,
existe uma coisa chamada sistema nervoso, que eu não sei aí na fase de vida de vocês se vocês já estudaram, mas se não estudaram, levem ele em consideração, porque é a partir do sistema nervoso que os nossos músculos recebem um choquinho, né? A sinapse, o impulso elétrico, e faz então a contração, né? A actina e miosina deslizarem, tá bom? Bom, desde que a gente é bebezinho, a gente começa, né, a encostar a mão nos objetos, levar a mão à boca, começa a rolar, virar para um lado, virar para o outro, ficar engatinhando, depois senta, levanta, começa a andar. São etapas, né, do nosso controle motor, onde a gente começa a processar a informação de encostar nas coisas, né, encostar, esbarrar, pegar na mão, encostar o pé no chão, ajoelhar. E isso vai para o cérebro interpreta, e aos poucos você vai melhorando os movimentos, né? Fazendo o que a gente chama então de comando motor. Todos os nossos movimentos dos 640 músculos que a gente tem, que são os esqueléticos, todos eles são comandados então pelo nosso cérebro, e o neurônio que sai do cérebro, ele vem pela sua coluna vertebral, pela sua medula, que passa no meio das suas vértebras. Eles encontram um segundo neurônio, um outro neurônio que está lá também paradinho, e esse segundo neurônio vai lá para o teu músculo para você contrair, né? Para essa actina e miosina deslizarem e os músculos contraírem. Toda vez que eu vou mexer, isso acontece, Rodrigo? Todas as vezes. Ah, Rodrigo, eu quero morder. Aí seu neurônio sai da sua cabeça, vai para tua coluna, vem para sua boca, para os teus músculos morderem. Ah, eu quero estalar o dedo. Aí seu cérebro vai mandar neurônio descer pela sua coluna, passar pela medula espinhal, encontrar um segundo neurônio que vem pelo braço e estimula o músculo para você estalar o dedo. Então, todas as vezes você faz isso através do seu neurônio motor. A gente tem o neurônio motor superior, que é o que vem do cérebro, e o neurônio motor inferior, que é o que sai da medula e vai para o músculo. São sempre dois neurônios que fazem seu músculo contrair, tá? Todos os 640 só contraem com um comando motor. Por isso que todas as vezes que as pessoas têm doenças neurológicas, algum problema no cérebro, ou um problema nas vértebras, né, na coluna vertebral, essa pessoa começa a ficar com paralisias. Vê a galera que fica em cadeira de rodas, né? O que acontece? Geralmente é porque ela tem uma fratura, né, nos ossinhos da vértebra, aí lá no meio os neurônios passando se machucam, e aí aqueles movimentos param de obedecer, param de acontecer. Né? E as pessoas começam a parar de mexer as pernas, parar de mexer a barriga, parar de mexer os braços, se for uma lesão mais alta, né? E fica cadeirante, vira uma tetraplégica, uma paraplégica, porque os seus neurônios, que são quem comanda o seu corpo, pararam de comandar, porque você teve um acidente e aí cortou aquela linha que passa ali com os seus neurônios motores, tá bom? Beleza. Então a gente tem, né, o neurônio chegando no músculo. Esse lugar que o neurônio chega aqui no músculo, né, o segundo neurônio, a gente chama de unidade motora. É o neurônio motor e todos os músculos, né, todas as fibras que ele inerva, tá? Então isso aqui a gente chama de unidade motora. Então a unidade motora é um neurônio e todas as fibras musculares que esse neurônio vai inervar. O estímulo vai vir por todas as fibras e unidades daquela contração, né? E o número de fibras de cada unidade motora vai depender da destreza. Então, por exemplo, a mão tem muito neurônio chegando porque a gente faz movimentos fininhos com a mão, desenha, né? Rosqueia, né? Agora, nas costas da gente, por exemplo, são poucos neurônios que vão lá para os músculos, né? Os músculos fazem movimentos grandes, né? Não é nada preciso, sabe? Agora, lábio, mão, pé, eles têm muitas unidades motoras, muitos neurônios, tá? E a força que a gente tem também é dependente da quantidade dessas unidades recrutadas, né? Quanto mais neurônio recruta músculo, mais força eu vou conseguir fazer e mais específico o meu movimento, tá bom? Bom, isso é um pouco de biologia para vocês aí. Então, os músculos, além de terem a contração concêntrica, excêntrica e isométrica, a gente pode classificar esses músculos pela ação desempenhada, tá? Então, o músculo que faz o que a gente está falando para fazer, por exemplo, Rodrigo, eu quero que você dobre o cotovelo. O músculo que faz você dobrar o cotovelo é o bíceps. Então, a gente fala que ele é o agonista do movimento. Quem é o músculo que faz o movimento contrário a dobrar o cotovelo? É o que estica. É o tríceps, nesse caso, né? Cada agrupamento vai mudar aí. Mas pensando bem nesse caso de dobrar o cotovelo e esticar o cotovelo, né, que é a flexão e a extensão,
Quem flexiona? Bíceps, ele é o agonista. Quem estende? Tríceps, que é o antagonista do movimento de flexão de cotovelo, beleza? Então, existem esses termos, né? Então, é interessante vocês colocarem no projeto de fase 1 de vocês, dependendo do movimento que vocês escolherem, qual é o movimento, qual é o músculo, qual é o osso, qual é a articulação, qual é o músculo, qual é o agonista e qual é o músculo antagonista do movimento que você colocou. Ah, eu coloquei dobrar o cotovelo. Então, você vai escrever lá, músculo agonista, bíceps braquial, músculo antagonista, tríceps braquial. Beleza, gente? Esses dois são interessantes de colocar, agonistas e antagonistas do movimento, tá? Estabilizadores são os músculos que vão estar estabilizando o corpo para você fazer o movimento que você está fazendo. Então, são vários, né? Por exemplo, para flexão de cotovelo, meu ombro tem que ficar estável, meu punho tem que ficar estável, né? Que senão eu fico todo molenga fazendo, né? Então, esses são estabilizadores. Então, aí não precisa citar no projeto, não, tá? E neutralizador são os que inibem outros músculos que podem ter ação dele. Então, na fase 1, legal colocar o agonista e o antagonista no movimento que você escolher, tá bom? Professor. Abraço, Petron. Fala aí. Professor, é o Daniel. Oi, Daniel. Então, o senhor falou agora do agonista e antagonista, ele pede para você colocar ele só na fase 2. Então, se vocês colocarem agora, já tá bonito. Não tem problema, então, não. Não, é porque... Quem já fez aí não fica chateado. A gente tem um grupo da turma que é um grupo privado, que só eu posto as coisas mais importantes. Aí eu postei as coisas que teria que colocar na fase 1. Então eu vou acrescentar o agonista e o antagonista, tá? Bom, cara, já tá lá, né? Quando você bota o músculo que faz o movimento, você já botou o agonista. Sim. É só acrescentar que tem que botar o antagonista, qual seria o que atrapalha com o movimento que você botou. Beleza. Beleza? Mas quem já tiver entregue, não fica chateado não, que eu não vou tirar a ponta, não. Não, ainda falta muito, professor. Tem gente que entrega cedo aí. Ó, então os filamentos deslizantes são esses, né, gente? Então você tem aqui a cabeça da miosina encostando na actina. A miosina é essa vermelhinha, tá? Ela encosta na actina e ela puxa a actina. Toda vez que ela faz isso, ela contrai a musculatura, tá? Bom, pessoas... Força muscular ela é avaliada através de testes, né, que a gente faz no nosso paciente, no nosso aluno. Em geral, quando a pessoa não mexe, ela leva um grau 0 de força. Quando ela mexe só um pouquinho, só faz o vestígio daquele músculo, ela recebe grau 1 de força. Quando ela faz o movimento completo, mas ela não consegue fazer o movimento para cima contra a gravidade desse músculo, ela recebe grau 2. Quando ela vence a gravidade, faz para cima, mas ela não aguenta pegar peso, ela é grau 3. Quando ela aguenta um peso muito levinho, ela é grau 4. E quando ela aguenta o peso máximo, ela recebe grau 5, tá? Então é uma forma numérica de você dar força para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente, tá? Bom, problemas, galera. Problema pode ser um problema pessoal, uma DR, né? Pode ser falta de dinheiro, né? Então, problemas, gente, existem diversos. O que a gente faz biomecanicamente falando, galera? A gente analisa se o problema é clínico e funcional. Então, existem dois tipos de análise, né? A análise que a gente chama de qualitativa, que é quando a gente vai dizer se está bom, se está ruim, se está pesado, se está frouxo, se está rodado. A gente classifica, é uma qualidade. E existem análises que são quantitativas, que é quando a gente coloca número. Ah, a pessoa andou 3 metros, a pessoa pulou 3 vezes, ela deu 5 passos, sabe? Aí a gente fala, botou um número, é análise quantitativa. Falou uma qualidade, ela andou bem, ela andou mal, ela andou para a direita, ela rodou, ela foi bem, ela foi mal, é uma análise qualitativa, né? Seja qualitativa ou quantitativa, o processo envolve sempre identificar, estudar e analisar para a gente solucionar o problema de endereço que a gente tem na análise que a gente for fazer biomecânica, tá? Ou seja, é interessante fazer análise qualitativa e é interessante fazer análise quantitativa. Se vocês forem pensar na vida acadêmica de vocês, é bem melhor vocês usarem análises quantitativas. Sempre fazer uma análise numérica, pegar um programinha, um software que faça uma análise, que filme, mas que coloque o númerozinho dos ângulos, que consiga dizer quanto grau de grau 5, grau 4, grau 3.
ter um número para a sua análise é sempre bom. Pegar a fita métrica e medir lá a perimetria do braço da pessoa é uma análise quantitativa que você faz, né? Para você ver se depois de 3 meses, se aquela circunferência aumentou de tamanho. Por que é legal ter um dado numérico? Porque ele é mais palpável, né? A gente pode, às vezes, olhar e falar, cara, você melhorou muito. Mas é uma análise qualitativa, né? A gente não tem como provar. Eu estou vendo, eu vejo, mas eu não numerei, né? Eu não dei um valor. Quando a gente coloca um número, a gente começa a provar melhor cientificamente as coisas, sabe? Então, na graduação e na pós-graduação, que vocês podem fazer depois, é sempre importante fazer análises quantitativas, tá? Numéricas, inclusive as análises biomecânicas. Bom, a gente viu então que cinemática é a descrição do movimento, e aí se tem movimento linear e angular, né? E a definição de movimento linear é aquele que pode ser em reta ou em curva. Os movimentos dos objetos, então, é um dos fenômenos mais complexos que a gente tem para estudar, né? Como é que um objeto se move. Você pode ver ele como um todo, ou você pode ver as partes desse objeto, como, por exemplo, no corpo humano. A gente pode avaliar a pessoa andando, ou a gente pode avaliar só o quadril, só o tornozelo, só o joelho da pessoa, né? Então, é bem complexo a gente dizer essa análise, né? Bom, a biomecânica no esporte, ela traz para a gente, então, novos procedimentos para investigar, para analisar, e esses procedimentos envolvem a análise biomecânica com software, que é a proposta aí lá para a fase 3, para a fase final de vocês. Os objetos, eles vão se mover sempre em trajetórias que são ou retas ou curvas, né? E entre essas articulações do corpo, elas podem rolar, deslizar, fazer algum ângulo, né, gente? Que a gente viu aí nessas aulas. Então, movimento linear é aquele que a gente chama de translacional, que pode ser reto ou curvo, né? Bom, a gente trata esse objeto, então, de translação pensando nos pontos que ele percorre, né? Geralmente no objeto como um todo, certo? O movimento angular, não. Vai ser um movimento, geralmente, de uma parte do objeto num raio, né? Que vai se mover, fazendo um ângulo num ponto fixo, tá, gente? Normalmente, a descrição do movimento angular de rotação, né, é feita com equações de movimento uniforme, de movimento circular. As pás de um ventilador, por exemplo, ficam rodando, né, ao redor de um eixo, e todos os pontos da pá faz aquela velocidade angular, por isso que sai o vento na nossa direção, por exemplo, né? Então, o movimento retilíneo é em linha reta, ou em linha reta, né, que é um movimento linear, só que retilíneo, e o movimento curvilíneo é aquele que é em linha curva, né? É linha ainda, linear, mas é em curva, né? O angular não, é aquele que está na articulação da gente, que vai fazer um ângulo. Cotovelo fecha formando um ângulo, punho dobra e estica formando um ângulo, dedos fazem ângulos quando flexionam e estendem, né? Então a gente olha o ângulo formado naquele raio, né? E é uma análise que a gente vai ter que fazer numérica, para cada parte do corpo tem um ângulo específico que a gente tem que achar, tá? Então, quando um grupo muscular ou um músculo, seja ele qual for, se contrai, ele vai contrair os lados da extremidade que ele está preso, né? Ele tem uma origem e uma inserção. E quando ele contrai, ele puxa esses dois polos, né? E aí os ossos se juntam, né? E essas extremidades vão se aproximar. E isso capacita, então, a produção de alavancas, galera. O vetor de força vai ser sempre a direção que esse músculo puxa o osso. Então, se eu contraio e o osso vai para cima, o vetor tem que estar para cima, que é a direção que o músculo contraiu e puxou o osso. Beleza? Para a gente aplicar esses vetores no corpo, a gente tem que primeiro identificar qual é o músculo que faz aquele movimento. Aí identificou o músculo, vê onde é que é a origem desse músculo, onde é que é a inserção dele. Pensa quando ele fecha, quando ele contrai, quando o sarcômero, né, as fibras contraem, ele encurta. Qual é o movimento que acontece? O movimento é para cima? O movimento é para baixo? O movimento é para o lado? O movimento é para trás? Descobre qual é esse movimento, e aí descobrindo isso, sabendo qual é o movimento que acontece e sabendo onde está o músculo, você coloca a setinha do vetor, beleza? Então, depois que você cita isso tudo, você projeta o vetor, que tem que acompanhar sempre a direção e o sentido da fibra muscular, tá, gente? Então, ó, a cinemática em linha, né, que é a cinemática dos vetores, analisa essa distância do objeto pensando num ponto de referência. Então, ele está aqui no A, ele foi para o B, e do B ele foi para o C. E aí, qual seria a resultante, né?
uma linha que iria do A até o C. Para quem lembra de física, é bem isso que acontece, né? Então, você tem uma força para cima, uma força para frente. Qual é a resultante dessa força? Uma força na diagonal para frente, né? Para chegar do A ao C. Essa interpretação gráfica não é tão importante para a gente na biomecânica, tá? Não fiquem assustados. Mas é interessante pensar que o vetor é isso, né? Uma setinha que vai estar apontando para a direção que o músculo contrai, beleza? Então, esse deslocamento da força, ou essa força resultante, né? Vai ter magnitude e direção. Isso é muito importante. O vetor ele tem que estar para cima se o movimento for para cima. Ele tem que estar para o lado se o movimento é para o lado. Né? Então, tem que ter uma direção. E o tamanho da seta é a magnitude da força. Se é uma força grande, a seta tem que ser maior. Se é uma força pequena, por exemplo, a gravidade para baixo, ela me joga. É uma setinha para baixo. Está aqui o tempo todo. Mas eu consigo ficar em pé. Então, meus músculos do tronco estão me colocando para cima, com uma seta maior para cima e uma pequena para baixo. Porque eu estou conseguindo ficar em pé, sabe? Então, a direção do movimento e a magnitude do movimento são respeitados nos vetores, tá bom? Bom, a cinemática angular é semelhante à linear, né? Então, a mesma coisa acontece nos movimentos dos ângulos, né? Você vai respeitar também a direção do músculo e a magnitude, tá? E o nosso esqueleto está cheio de alavancas, gente. O osso, quando encontra o outro, ele faz uma alavanca, tá? E os graus, né, que a gente vai aplicar dependem do tipo de alavanca. Então, ó, pensando no vetor, gente, ó, força 1 para frente, força 2 para trás. Qual é a resultante? Uma seta maior com a somatória das duas forças. Ó, fica uma vermelhona grandona, tá vendo? Agora aqui, ó, uma seta preta grande para a direita e uma pequena para a esquerda. Qual é a resultante? A maior ganhou, né? E a resultante vem para a direita. Ó. Agora, uma para cima, uma para frente. Ó, vai ter uma resultante inclinada, né? E vai ser sempre assim, pensando para onde vai ter a resultante da força, pensando nas duas que estão ali funcionando, tá? Duas ou mais. Bom, então, para fechar, nosso corpo ele tem um sistema de alavancas entre um osso e o outro osso e o músculo que vai estar ali no meio fazendo o ângulo, né? Os músculos vão levar uma vantagem ou desvantagem mecânica quando o braço de força for maior, né, do que o braço de resistência. E aí a gente vai ter que entender o que é isso para fechar o dia de hoje, para eu ficar feliz, é falar de alavanca, tá? Então, ó, a definição, uma alavanca é uma barra rígida, que vai ser o osso, girando em torno de um ponto, que vai ser a articulação, quando o músculo, a força, né, vai ser aplicada. Então, você tem um músculo botando uma força no osso, e esse osso vai articular com outro osso. Beleza? Ali naquela articulação, a gente chama de eixo, que vai ser o raio ali, né, que vai formar. A força, peso, é a força no músculo, ou a força da resistência, vai depender da tua análise. E o F, geralmente, a gente bota para a força do músculo. Então, a gente tem R ou P sendo a resistência e F sendo a força de contração do músculo, tá? Bom, então a gente tem alavancas que vão converter essa força do músculo para mexer os ossos. A gente tem 3 tipos de alavancas no corpo, tá? A de primeira classe, a de segunda classe e a de terceira classe. A de primeira classe é simples, gente, é uma definição. É quando a força que você aplica do músculo está de um lado, a resistência está do outro e você tem uma articulação no meio. É como se fosse uma gangorra, né? É uma alavanca de primeira classe. Aonde acontece isso? Por exemplo, na sua cervical. Você tem seu corpo te jogando para baixo, teu crânio te jogando para cima e o eixo aqui no meio, né? Que é sua cervical, não deixando o pescoço nem para trás nem para frente. Aonde a gente faz primeira classe? Na hora que você está com uma roldana fazendo tríceps, ó. O tríceps é um músculo que quando contrai, ele te leva o braço para cima, né? Aqui, ó. Ele contrai para cima para o seu cotovelo e para baixo, né? E a roldana está fazendo ali, né? A polia está fazendo uma força para baixo. Então, quando você bota para baixo a força, você leva a força para baixo porque a resistência está para cima, né? E aí você tem a representação aqui do eixo, que é o cotovelo, fazendo aqui a meiuca da história. Então, a força está de um lado, o cotovelo está no meio e a resistência está do outro. Você fez uma alavanca de primeira classe. Segunda classe, galera. O eixo vai estar num lado, a resistência no meio e a força numa outra ponta. A segunda classe é chamada de interresistente, porque é a resistência que está no meio, tá? Exemplo no corpo, quando você fica na pontinha do pé. Teu corpo está lá em cima, teu pezinho está aqui, ó, equilibrado,
e para baixo está tendo a tua força. O exemplo de interresistente é o carrinho de mão, sabe? Então, o carrinho de mão tem o eixo lá na frente, que é a roda, o peso, que você pode botar ali um saco de 200 quilos ali, e a pegada da sua mão ali, puxando o carrinho de mão. Então, o eixo está numa ponta, a resistência, que é o peso que você botou ali no carrinho de mão, está no meio, e a força que você faz está na outra ponta. Quando a resistência está no meio, interresistente, segunda classe, tá? Carrinho de mão é um belo exemplo. E o de terceira classe é quando é a interpotente, ou seja, quando a força do músculo está no meio. Exemplo, quando você pega uma anilha lá no bíceps, sabe? O eixo está numa ponta, que é o cotovelo, o bíceps ele se insere aqui no antebraço, é a força que está no meio, e o pezinho que você pegou lá do halter, da anilha, está na resistência. Força ficou no meio, e aí preste atenção nisso, que a gente acha que o cotovelo sempre é segunda classe, né? Ou primeira. O cotovelo é terceira, porque o bíceps, ó, ele se insere no antebraço, ele não se insere aqui antes do eixo, sabe? Então o eixo está numa ponta, o músculo está no meio e a resistência na outra. Quando o músculo que faz a força está no meio, é a terceira classe, interpotente, tá? Então, ó, primeira classe, interfixa, eixo no meio. Segunda classe, interresistente, resistência no meio, carrinho de mão. Terceira classe, interpotente, força está no meio, beleza? E a resistência está numa ponta, a força está no meio e o eixo está na outra ponta. Então, nessa aqui, ó, o braço de força é igual ao braço de resistência. Nessa aqui, o braço de resistência é muito pequenininho, então você tem uma vantagem mecânica, né? Por isso que o carrinho de mão é tão fácil carregar um peso grande, porque o braço de força é muito maior que o de resistência. Agora, a terceira classe. O braço de força, ó, ele é pequenininho. E aí você entra, né, numa desvantagem mecânica, porque, pô, vai você tentar pegar um halter de 20 quilos. Cara, a resistência lá na ponta pro teu bíceps aqui no meio é muito grande. É difícil pegar 20 quilos no bíceps, né? Com os dois braços da gente aí. Porque a gente tem uma desvantagem mecânica para dar alavanca, né? O bíceps ele tá aqui, um braço de força pequeno, e a resistência está lá no final. E aí você não consegue fazer grande esforço, tem que treinar muito, né? Você fica em desvantagem. Beleza? Então, ó, pensando na vantagem mecânica, né? O braço de força na terceira classe é menor que o braço de resistência, então é ineficiente a vantagem, né? A mais eficiente que a gente tem é quando o braço de força é grandão e a resistência está no meio, que é o exemplo do carrinho de mão, né? A gente consegue pegar muito peso. Então, gente, biomecânica é multi, né? Vai entender, vai explicar para a gente os movimentos humanos, com anatomia, fisiologia e análises físicas, né? Quando se fala em biomecânica, é muito importante a gente entender massa, força, peso, volume, torque, né? Então façam uma boa revisão aí nos livros disponíveis. Quando você entende os conceitos básicos, que a gente está vendo aí, né? O que é uma alavanca, o que é uma força, o que é um músculo, o que é um osso, o que é uma articulação, a gente vai entender por que é tão legal entender o sistema locomotor, né? Como funciona, tá? A gente vai entender como é que os movimentos acontecem. A gente sempre pode fazer uma análise qualitativa, descrever o movimento, né, com qualidades, ou quantitativa, fazer análises com números. Preferência é sempre para quantitativa. Beleza, gente? Aí você tem vários tipos de biomecânica, né? A gente vai falar da biomecânica aí, estática e dinâmica, principalmente. E as variáveis cinemáticas falam para a gente sobre posição, deslocamento, tempo, velocidade, aceleração. Já a cinética vai falar do que provoca esse deslocamento das pessoas, né? E a gente só consegue isso coletando os dados, né? Fazendo cálculo, cronometrando o tempo, fazendo perimetria, olhando o ângulo que o braço faz, que a perna faz, para a gente ter esses dados, tá? A captura desses dados pode ser por vídeo, pode ser por foto. A gente, na fase final aí do projeto, a ideia é que vocês filmem ou que vocês fotografem uma pessoa andando, uma pessoa fazendo um movimento e você coloca lá a setinha, o vetor, a alavanca, quem é um agonista, quem é um antagonista, para a gente conseguir completar o projeto, tá? Tem vários instrumentos biomecânicos disponíveis, tá? Desde você fazer a filmagem, que a gente chama de cinemetria, a dinamometria, que é um aparelho que é mais carinho, vocês não têm disponíveis, mas a eletromiografia também é cara, mas a antropometria é simples, né, gente? A antropometria é você pegar a fita métrica, medir peso, altura, fazer esses cálculos simples, né?
e identificar se está tendo avanço, tá bom? Bom, então a antropometria caracteriza por dar informações a respeito da dimensão do corpo das pessoas. A cinemetria é a filmagem, e aí você vai olhar como é que estão os movimentos depois. Você pode botar uma câmera só do seu celular, por exemplo. Você pode botar 2, 3, né, e ver de vários ângulos e ver como é que o movimento está acontecendo. Essas bolinhas, galera, chamam-se marcadores, né? As pessoas colocam esses marcadores e aí na filmagem essa bolinha forma um ângulo, se você botar no programinha, e aí fica super bonito de ver na hora que você dá o passo, qual é o ângulo que você faz da coxa, qual é o ângulo do joelho, qual é o ângulo do tornozelo, sabe? É muito legal. Quanto mais câmeras, melhor, para você ver bem os marcadores, né? Dinamometria é um aparelho que vai calcular em graus de força, né? Para você quanto você consegue ter força. E a eletromiografia é um aparelho ligado ao computador, que você coloca o teu corpo aí cheio de eletrodos, ó, e na hora que você mexe, esse eletrodo capta o sinal e manda para o computador e ele vai dizer, mexeu aquele músculo, mexeu o outro, mexeu mais esse, mexeu esse do que aquele, sabe? É um aparelho mais caro. Geralmente o laboratório de pesquisa tem os eletromiógrafos, né? A gente não usa muito na nossa prática de vida, não, tá? Mas é legal, é um exame que você pega do paciente, do teu aluno, né? E fala, caramba, teu bíceps contrai pra caramba no exercício tal, teu tríceps contrai mais, sabe? É bem legal. Queridos e queridas, hoje foi uma maratona aí para a gente conseguir ver esses slides. O projetinho da fase 1, então, parece que vão prorrogar os prazos, tá? Eu vi isso hoje no grupo. Pensem nisso, aí vai dar tudo certo. Precisando de ajuda, vejam os vídeos, revejam. Eu quero muito que tenha os 3 movimentos, né? Membro superior, membro inferior e tronco. Eu quero que vocês me digam quais são ossos, músculos e articulações desses 3 movimentos. Então, né, 9 coisas aí. E de cada movimento desse, é legal vocês colocarem quem é o músculo agonista, quem é o antagonista, qual é a alavanca de força, se é de primeira, segunda ou terceira classe. Beleza, gente? Qual são qual o nome da articulação envolvida ali? É cotovelo, é ombro, é punho, tá bom? Quem levantou a mão aí? Pode falar. Oi, professor, boa noite. Então, a gente está com um problema muito sério com esse Liga em relação aos vídeos, ao conteúdo. Então, como eu tive que adiantar o meu trabalho, porque eu vou ficar uma semana fora, eu tive muita dificuldade para estudar. Eu tive que pesquisar na internet, pesquisar no YouTube, e eu já fiz o meu trabalho. Aí eu queria ver se você teria como dar uma olhada para ver, que eu não sei se eu vou ter tempo de editar. Eu sempre dou um feedback, tá, Natália? Ali, se não tiver muito dentro do padrão, eu não vou te dar 0, fica tranquila. E eu vou te falar o que você tem que corrigir para a fase 2. Aí na fase 2 você bota bonitinho, tudo que tiver faltando. Ah, tá ok, então. Muito obrigada. Nada. Meus queridos, alguém quer falar? O Daniel quer falar, fala aí. Não, é que falaram que era para eu entrar na aula de hoje, que o senhor queria falar comigo sobre o horário, alguma coisa assim. Ah, não, Dani. É porque, na verdade, eu não sei se essa foi a nossa última aula da fase 1 ou se vai ter mais uma semana que vem. Que Não, acho que foi a última da fase 1. Agora é só a Isso. fase 2. Fase 2. Então, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, a gente se vê, né? Tá marcado lá na planilha, tá, gente? Queridos, qualquer coisa, me procura no Instagram, manda um WhatsApp que tem meu número lá agora e a gente vai tirando dúvida, tá bom? Bom trabalho, bom final de fase. E a gente se vê no dia 10 pra gente bater papo sobre esses conteúdos. Quem? Fala aí comigo, quem tá falando? Oi, desculpa te interromper. Deixa eu te perguntar, você pode disponibilizar esses slides no grupo? Posso, eu imaginei que tivesse. Não tá, eu vou botar agora. Se tá, desculpa que eu não vi. Tá, se não tiver, eu boto agora. Tá bom, obrigada. Eu posto para você, professor? Quê? Eu posto para você, eu tenho, que era do outro período. Eu ainda tenho. Pode mandar se quiser. Então. Eu tenho também aqui no WhatsApp fácil, é só encaminhar. Okay. Tá bom? Queridos, um beijo e um queijo. Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, boa noite.